Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de conjuntos numéricos, a gente estava tratando sobre intervalos, né? E a gente viu que existe uma maneira toda especial de representar conjuntos de números reais, que são infinitos, porque tem infinitos elementos. Representação na reta real, notação de colchete e notação de conjunto. Temos os intervalos infinitos também como incomensuráveis, né? Mensurável que dá para medir, incomensurável que eu não consigo medir, porque o intervalo não tem fim. Nos casos anteriores, a gente sabe onde ele começa, sabe onde ele termina. Às vezes o primeiro e o último número não fazem parte do conjunto, mas a gente sabe onde começa e termina. Enquanto a partida, nesse caso, não sabemos. Vejam só essa expressão que está aqui. Ó. O conjunto é formado por elementos x, pertencentes reais, tal que esses elementos são maiores que 7. Se a gente for na reta real, né, o zero está por aqui assim. Ó. Se você quiser, você pode colocar o zero sempre na parte central aqui para organizar, né? Coloca um risquinho e bota um zero. Não põe uma bolinha fechada porque tu inclui o zero no conjunto. Tá? Pode botar um risquinho zero. Ou até uma bolinha aberta, tá? Porque essa linha grossa aqui da reta é um monte de bolinha fechada. E essa linha fina aqui é um monte de bolinha aberta, se tu for parar para pensar. Só que tu não vai ficar escrevendo as bolinhas abertas porque tem uma infinidade de números, né? E aqui também não vai ficar fazendo a bolinha fechada pelo mesmo motivo. Então, olha só, o que nós temos aqui? Todos os números à direita do 7 são considerados. Ou seja, todos os números maiores que 7. Quando tem esses intervalos infinitos aqui, ó, é como se o sinal de maior é uma flechinha apontando para onde que os números vão. Ó, vão à direita do 7, olha só, do 7 para a direita. Olha a notação de colchete. A notação de colchete, ela sempre mostra o primeiro e o último número. Mas aqui, pessoal, a gente não tem o último número. Veja que você tem que tampar a reta até o final. Se deixar um pedaço de reta fina aqui, vai dar a entender que o conjunto acabou antes. Então, tu vai colocar que ele começa no 7 e ele vai até o mais infinito. Por que mais infinito? Porque do lado de cá a gente tem o menos infinito, tá? Então é legal colocar o mais infinito. Se você não colocar o mais, dá para entender que é positivo, mas a gente costuma colocar para ficar ok. E vejam só, pessoal, o infinito sempre vai ser colchete aberto. Por quê? Porque o colchete fechado significa que aquele número faz parte do conjunto. Pô, e o infinito não é um número, pessoal. Tá? Ele não é um número, ele é uma representação de um número muito grande. Se ele fosse um número, eu ia escrever ele aqui, né? Tá? Aqui tu não vai dizer o infinito, porque isso aqui é uma reta numérica, reta real. Não dá para escrever ele. Porque se tu botar ele aqui, tu sabe onde ele está. E o infinito tu não sabe onde ele está. Ok? Isso é uma discussão, né, que abre espaço para alguns momentos de loucura, né? Mas vamos ficar assim. E ó, colchete aberto no 7, bolinha aberta. Agora olha só, os números pertencem aos reais, tal que os números são maiores ou iguais ao 7. Sinal de igual, colchete fechado, bolinha fechada. Nota que o colchete do infinito nunca vai ficar fechado. E pessoal, a notação de colchete ela é sempre assim, ó, o menor na esquerda, o maior na direita, tá? Se você olhar, se olhar que a gente fez antes aqui, ó, sempre assim, ó, do menor para o maior. Essa notação aqui do menor para o maior. Existem outras notações que embaralham um pouco isso, mas eu estou fazendo sempre da mesma, ó. Menor, maior, 2 por 10, né, em ordem crescente, reta real, ordem crescente. Então, se eu seguir esse padrão aqui, não tem problema. Tá? Fica fácil de escrever. Então, ó, o 2 e o 10 estão nas pontas, 2 sinal de menor, e o x são os números que estão no meio. Tá? No colchete, sempre o primeiro e o último. Primeiro e o último. No caso, o último não existe. E o primeiro, bolinha aberta, colchete aberto. Agora, olha só. Números menores que 7. Ó, do 7 para cá. Menores ou iguais a 7. Menor que 7, fecha a bolinha. Nos intervalos infinitos, pessoal, esses aqui que não tem um limitante maior ou menor, né? Ele vai até infinito. Essa flechinha indica o lado, ó. Ó, essas duas flechinhas para a direita, ó. As duas para a direita. As duas para a esquerda, olha só. Dá para escrever isso aqui de trás para frente? Claro que dá. Dá para escrever assim, ó. 7 maior que x. Olha só. O 7 é maior que os números que estão aqui? É, né? O 7 é maior que todos esses. Aqui tem o 6, o 5, o 0, o menos 2. Tá? Então tu pode escrever isso aqui invertido. Tu pode botar o 7 na frente, o x atrás. Mas vejam só, se tu inverter essa expressão, a pontinha vai estar sempre para o x. Se tu escrever o 7 na frente e o x atrás, a pontinha vai estar para o x. Então de menor ele vira maior. Tá? Se tu escrever isso aqui em outra ordem, a ponta vai estar sempre para o x. O mesmo vai valer para cá. Se tu quiser escrever isso aqui diferente, de trás para frente, beleza, mas a ponta vai estar sempre para o 2
e aqui aponta sempre para esse x. Tá? Então, se tu seguir esse padrão aqui, não tem erro. Tá? Se tiver bastante desenvoltura com essa anotação, tu escreve isso aqui de trás para frente e está tudo certo. O que eu estou dando para vocês é um padrãozinho que é o mais usual. Ok? Ó, essa maneira de escrever não está errada. Porque se vocês olharem aqui, ó, né, do 7, o último é menos infinito. Do 7, o último é menos infinito. Só que é redundante, né? Se eu falar que o número é menor que 7, eu posso pegar qualquer um menor que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Não precisa dizer que vai ter menos infinito. Falou que é menor que 7. Então isso aqui é redundante. Embora a redundância na matemática não seja tão ruim, isso aqui é mais uma coisa para escrever. Então nesse caso a gente preza pela simplificação. Aqui a gente não tem opção, pessoal. Porque a notação de colchete, ela escreve o primeiro e o último. Tu não pode botar um 7 e fechar o colchete só. Tá? Qualquer coisa diferente do que a gente está fazendo aqui, preste atenção, pode ser que seja errado. Se você olhar de forma nua e crua, você vai ver que tudo isso que a gente está vendo aqui tem lógica. Tá? Se fugir um pouco da lógica, desconfie. Ok? Esse caso aqui é não recomendável, mas a gente encontra por aí escrito desse jeito. Tá? Vamos colocar alguns casos específicos, né? Como é que eu escrevo conjuntos reais, todos os números reais? Eu posso escrever só assim, ó, só R. Né? Esse R diferenciadozinho aqui, a gente sabe que é conjuntos reais. Mas eu também posso usar a notação de conjunto, olha só. Esse conjunto aqui é formado por elemento x, tal que x pertence aos reais. Precisa escrever desse jeito? Não precisa, né? Mas está usando essa mesma linguagem aqui, ó. Aqui ele não disse que tipo de número que era, e aqui que era para dar uma restrição, ele não deu. Ou seja, ele deixou todos os números. Existem livros que trabalham com essa linguagem, tá? Escreve assim, e daqui para cá ele escreve a restrição. Ok? Ele disse qual é a variável utilizada, disse o conjunto e daria a restrição daqui para cá. Mas nesse caso a gente não precisa. Esse aqui é melhor ainda. Né? Bem simplificado. Essa notação aqui também não precisa escrever, mas eventualmente ela é útil. Olha só. Isso aqui está dizendo que é todo conjuntos reais, que vai de menos infinito a mais infinito. Infinito sempre colchete aberto. E se eu fosse representar na reta real, que é uma representação visual, um desenho, né? Olha só. Toda a reta real foi destacada, coberta. Por que eu botei o zero ali? Né? Só para identificar que o número zero está aqui na parte central. E isso aqui é um monte de bolinha fechada. Todas elas uma do ladinho da outra, formando essa linha espessa que vocês estão vendo aí. Ok? Ah, e como é que ficaria esse conjunto aqui? Ó? O R com asterisco. Né? Asterisco. Os elementos pertencem aos reais, tal que esses elementos são diferentes de zero. Quais são os números diferentes de zero? Todos, menos o zero, olha só. Então servem os negativos e servem os positivos. Essa bolinha aberta aqui, ó, é aquela figurinha no álbum que não foi completada. Aí tem gente que me diz assim, poxa, professor, como é que eu vou dizer que o zero não está se eu estou vendo ele escrito? Ele está escrito aqui, ó, mas ele não faz parte do conjunto, porque tem a bolinha aberta nele. Ele está justamente aparecendo para dizer que ele não faz parte. Porque como é que eu posso dizer que ele não faz parte se eu não indico ele aqui? É que nem aquela foto de clube, né? Time de futebol, no final do campeonato, campeão brasileiro de 2000, tá lá a foto. Aí às vezes do lado do goleiro tem um cara lá, né? Aí tu vai lá e pergunta para esse cara lá, tu faz parte do time? Aí o cara da comissão técnica ali, o massagista, coisa assim, ele vai dizer, não, eu não faço parte do time, mas daqui para cá, ó, começa o time. Tá, mas o que tu tá fazendo aí? Eu tô aqui porque eu preciso aparecer, né? Mas o time começa do meu lado para frente, ó, do meu lado para lá. Que é o que está acontecendo com esse cara aqui, ó. Essa analogia foi um tanto quanto peculiar, né? Mas é isso. Ele tem que aparecer, mas ele não faz parte do time, nesse caso é o time de números. Porque se eu não indicar ele, como é que eu vou saber que ele foi tirado do conjunto? Tá? Então lembra, bolinha aberta é aquele espaço da figurinha que não foi colada. Tá? O zero não está no conjunto. Aqui também, pessoal. Pô, eu estou vendo o 7 ali. O 7 não está nesse conjunto. Eu estou vendo o 7 escrito aqui. O 7 não está nesse conjunto. O 7 também não está aqui. Tá? Ah, por quê? Por que eu não ponho 8? Porque não é. O próximo número aqui, ó, é 7,000. Não dá nem para escrever esse número. Tá? Então eu uso 7 e digo que é o próximo que vale. Tá bom? Como é que eu posso escrever esse conjunto? R asterisco, show de bola. Tá? Bem simplificado. Não, eu quero meter um grau aqui, ó. Eu quero escrever notação de conjunto.
x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Os números são reais, tais que os números são diferentes do zero, ou seja, todos os negativos e todos os positivos. Posso escrever assim também, olha só. O conjunto de números pertence aos reais, imaginei todo tipo de número. Tal que, agora a restrição, esses números são menores que zero, ou esses números são maiores que zero. Aí tu vai dizer assim, pô, o zero aparece escrito 2 vezes, e mesmo assim ele não está no conjunto. Tá? Os números são menores que ele ou maiores que ele, não são iguais a ele. Ok? O pessoal quando vê esse O aqui acha estranho, acha que E seria o correto. Mas é O, pessoal. Porque se eu pegar um número aqui, ó, por exemplo, aqui nessa posição, 7. Se eu quiser colocar o 7 no lugar do X, ou ele dá certo aqui, ou ele dá certo aqui. Ou ele é maior que zero, ou ele é menor que zero. No caso, ele é maior. Não posso usar o E. Porque eu não posso dizer que um número é, ao mesmo tempo, menor e maior que zero. Esse número não existe. Ou ele é menor que zero, ou ele é maior que zero, tá? Por isso que temos que usar o ou. E olha só a notação de colchete como é que fica. Fica ruim. Então a notação de colchete, ela é boa para caso simplificado. Tá? O que está dizendo aqui? Ó? Vem do menos infinito até o zero, do menos infinito até o zero, e aqui do zero até o mais infinito. Do zero ao mais infinito. Notem, pessoal, colchete aberto para o zero, colchete aberto para o zero. O zero não está nem aqui, nem aqui. E aqui a gente botou o símbolo de união, para dizer que o que eu quero indicar é a união desses dois, ou seja, esse pedaço mais esse. E o zero não está no conjunto, porque ele está fora aqui e está fora aqui. Apesar de aparecer escrito 2 vezes. Ok? Dessas todas aqui, essa aqui vai aparecer bastante, né? E essa aqui também. E, eventualmente, uma vez ou outra a gente escreve essa. Agora, se não fosse o 0, fosse o 5, a gente escreveria x diferente de 5. Tá? Essa anotação aqui não é usual para esse tipo de coisa. Tá? Essa aqui seria melhor, então eu botaria um 5 aqui. Ou então aqui, né? Um 5 e um 5. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Criei um intervalo aqui, ó, né, com todo tipo de situação para a gente escrever ele e a gente ver como é que funciona. Ok? Vamos começar. Se eu fosse escrever esse intervalo, no quadro, pessoal, seria mais fácil de eu mostrar os detalhes para vocês, né? Mas como a gente está fazendo aqui na videoaula, eu vou fazer o melhor que dá. Vamos nessa. Está aqui a reta real, né? Está aqui o meu conjunto. Notem, pessoal, que ele pode ser escrito dessa maneira e dessa. Vamos focar nessa de cima. Depois a gente olha de baixo. Eu vou escrever olhando só isso aqui, tá? Porque essa daqui é exatamente a mesma coisa, mas eu vou focar olhando de cima. Vamos marcar os números que temos aqui, ó. Que número que eu vou marcar na reta real, que eu estou vendo aqui? Menos 1. Opa! Menos 1. Vou marcar agora o 0 e o 15. Vou deixar esse aqui para marcar depois. O que nós estamos vendo aqui? Ah, como esses números estão no intervalo, já vamos fazer o quê? Botar a bolinha. Porque se ele está aparecendo ali, vai ter uma bolinha nele. No máximo que possa acontecer depois é eu fechar a bolinha. Mas, ó, no menos 1 não tem igual, então já botei bolinha aberta. No 0 aqui, ó, do lado tem o sinal de igual, já meti bolinha fechada. Podia deixar para fazer no final, mas ok. E no 15 não tem sinal de igual, deixei bolinha aberta. Agora vamos olhar esse pedaço aqui, ó. Toda vez que tem um ou, a gente lê separado. Então aqui está dizendo assim, ó, os elementos são reais. Beleza. Pode todo tipo de número, positivo, negativo, fração, raiz, escambau. Tal que esses números são menores que menos 1. Por onde que estão os números menores que menos 1? À esquerda. Então, eu acabei de marcar esse cara que está aqui, ó. Certo? Acabei de marcar esse cara que está aqui. Ou, toda vez que tiver ou, é um outro pedaço que vai analisar. Vamos analisar esse pedacinho aqui agora. Tá? Aqui, ó, é um intervalo semi-aberto, ou semi-fechado, como você quiser. O x está no meio dos dois. Então, ele vai do 0 até o 15. Ou seja, o 0 é menor que x, não li o sinal de igual, tá? O 0 é menor que o x e o x é menor que 15. Então, esses números são maiores que o 0 e menores que 15. Não são esses números que estão aqui, ó? Então, aí está. 15 não tem igual, aberto. X tem sinal de igual, linha fechada. E agora ele fala assim, ó, e tudo isso agora apareceu um E. E, ao mesmo tempo, o x tem que ser diferente de 6. Então, ele dá essas duas restrições. O valor de x está aqui ou aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode ser 6. Os elementos devem ser diferentes de 6. Então, pode ser qualquer número, menos o 6. E onde está o 6? O 6 não está aqui no meio do caminho, ó. Então, como ele disse que não pode ser 6, o que eu faço? Opa! Meto uma bolinha aberta e tirei somente o
6. Toda vez que tiver esse diferente, nesse tipo de intervalo, ele vai estar numa bolinha aberta. E aqui realmente é E, tá, pessoal? Porque ele está juntando essa expressão com essa. Então ele está falando assim, ó, os números devem estar entre 0 e 15 e ao mesmo tempo diferente de 6. Então aqui, ó, os números estão entre 0 e 15 e não podem ser 6. Porque se eu falar um número diferente de 6, eu posso pegar o 20 que está aqui, ó. Tá? Pode pegar o 20. Mas ele tem que ser diferente de 6 e ao mesmo tempo estar entre 0 e 15. Então é só essa situação aqui. Tá? Então aqui não vai o. Toda vez que aparecer o diferente, vai ter que ter o E. Certo? Por isso que eu posso escrever de outra maneira aqui, ó. Isso aqui não tem outro jeito de escrever, né? Melhor maneira assim, para usar o infinito. E aqui, olhando agora isso aqui, pessoal, eu poderia escrever dois intervalinhos, tá vendo? Toda vez que é de bolinha a bolinha, eu posso escrever um intervalinho. Como é que eu escrevo? Esses números aqui que estão no meio são x. Então, ó, x. O x está entre 0 e 6, ó. O x está entre 0 e 6. Fechado para 0, aberto para 6. Fechado para 0, aberto para 6. E aqui tem outro bolinha, bolinha. Então, entre 6 e 15, ó, x no meio, entre 6 e 15. Quando a gente escreve de bolinha a bolinha, é sempre pensar assim, ó, o que está no meio é o elemento que a gente está chamando de x, que é uma galera, um monte de número. Escreve o x no meio entre os dois números, ó, escreve o x no meio entre dois números, põe 2 sinal de menor, porque ó, 0 para 6, 0 é menor que 6. Tu está escrevendo sempre do menor para o maior, essa ordem nunca muda. Põe 2 sinal de menor. Bolinha fechada, põe igual. Bolinha aberta, deixa assim. Agora eu vou escrever o outro, ó, do 6 até o 15. X está no meio. Do 6 até o 15, x está no meio. Menor, menor. Sempre escreve assim. Aí não tem erro, né? Ah, bolinha aberta. Não tem sinal de igual, não tem sinal de igual. Percebam, pessoal, que o 6 não está nem aqui e nem aqui. Mas eu estou vendo ele escrito, mas ele está dizendo, ó, aqui é maior que 6 e aqui é menor que 6. E o 6 não está. Então essas duas maneiras estão corretas. A gente acaba pegando a de cima aquela um pouquinho mais curta. Tá? Então, ó, eu estou pegando o intervalo, né, escrito em notação de conjunto e escrevendo aqui na reta real. Mas eu poderia ter a reta real e escrever o intervalo, tá? Que é um pouquinho... é tão simples quanto. É só lembrar, vai escrever de bolinha até bolinha, beleza. Vai marcando pedacinho por pedacinho e vai botando o O no meio. Essa linha de baixo aqui, ó, eu escrevi do infinito até a bolinha, tá aqui. De bolinha até bolinha, tá aqui. De bolinha até bolinha, tá aqui. Ah, não tem erro, vai escrevendo um pedacinho de cada vez. Mesmo que seja um intervalo grande, cheio de situações aqui, então não tem problema. Vamos pegar esse outro, ó, só que agora a gente vai partir escrevendo a parte de baixo, tá? Eu coloquei o número com vírgula aqui só para a gente lembrar que estamos trabalhando com o número real. Apesar de aqui ser inteiros, aqui tem uma galera, ó, que é número com vírgula, raiz, está tudo aqui dentro. Ok? Vamos lá então. Esses dois aqui, ó, é do mesmo estilo do de cima, tá? Aqui está escrito com sinal de diferente e aqui não está. Lembrando que quando tem diferente vai E, quando não for, vai escrevendo pedacinho por pedacinho e vai botando O. Não tem erro. Muito bem. Reta real, vou começar aqui de baixo. Ó, de bolinha a bolinha, tá vendo? Ó, x está no meio. Então eu vou escrever o 5,1 e o 3. Claro que eu vou posicionar ele na reta real. Notem que aqui, ó, ele sempre é o menor, depois o maior. Então, o 5,1 e o 3. Beleza. Agora eu vou escrever o 4 e o 17. 4 e o 17. E aqui tem o 17, já está escrito. Vou colocar bolinha em cada um deles. Pode ser tudo bolinha aberta, pessoal. No final tu fecha se for preciso. Ok? Se eu fechar essa bolinha do 6 aqui em cima, voltando, né? O 6 estaria no meio do intervalo. Não precisaria escrever o 6. Tá? Porque aqui, ó, aqui antes do 6 tem o 4. O 4 também está aqui. Ele está com bolinha fechada. Legal? Lembre-se, pessoal, que isso aqui é tudo simbologia. Isso aqui é uma linguagem. E vocês vão precisar dominar essa linguagem, porque lá para frente isso aqui vai aparecer bastante. Tá? E depois que dominou isso aqui, vira barbada. Tá bom? Vamos lá. Então eu escrevi todos os números, coloquei todas as bolinhas. Eu estou lendo aqui na linha de baixo. Aqui, ó, o x está entre o 5,1 e o 3. Então, se o x está no meio desses dois, esses números aqui me interessam. Marquei eles. Bolinha aberta no 5,1 negativo. Bolinha fechada no 3 porque tem o sinal de igual. Beleza. Ou, toda vez que tem ou, é um outro pedaço. Então agora, ó, entre o 4 e o 17. Entre o 4 e o 17. O x está aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Lembre-se que o x faz o papel dos números que estão sendo destacados nesse conjunto. Tá? Ali. O 4 é bolinha fechada, porque tem igual. O 17 é bolinha aberta, porque não tem igual.
E agora, ou, vai para outro pedaço. Quando tu escreve sempre com ou, vai escrevendo cada pedacinho. Quando tu usar isso aqui, ó, não é um pedacinho, né? Quando tu escreveu diferente, tu vai tirar alguém do conjunto, aí tu usa o e. Olha só aqui, ó, x, e faz sentido, tá, pessoal? Tá? Tá tudo certinho aqui. X maior que 17. Onde é que estão os números maiores que 17? Então daqui para cá. Então, destaca aquela parte. Esse conjunto é esse que está aqui embaixo, que também é aqui em cima. Se tu olhar aqui em cima, ó, ele está dizendo que os números são maiores ou iguais a 4. Ó, daqui todos são maiores ou iguais a 4. Só que ele fala, ó, tem que ser maior que 4, podendo ser 4, né? Mas tem que ser maior que 4 e ao mesmo tempo diferente de 17. Então tem que tirar o 17, porque o 17 não pode. Tá? Pensa numa cor diferente do azul. Não pode ser azul. Atenção, pessoal. Olha essa notação que está aqui e essa notação que está aqui. Elas são parecidas? São notação de intervalos? Essa basicamente sim. Essa aqui a gente vai usar pouco. Qual que é a diferença? É um conjunto A e um conjunto B. Aqui está dito que eles são diferentes. Vamos analisar. Aqui diz que os valores de x, que são os elementos desse conjunto A, pertencem aos naturais. E aqui os valores de x do conjunto B pertencem aos reais. Aqui são todos os conjuntos, todos os números entre 2 e 6, é no meio deles, né? Entre 2 e 6, podendo ser o 6. E aqui são todos os números entre 2 e 6, podendo ser o 6. A restrição é a mesma, mas aqui é só natural e aqui é só real. Então, olha a diferença. Esse conjunto aqui é infinito. Por quê? Qual é o número? O 2 é menor que o x. Né? Então o x é maior que o 2. Qual é o próximo número aqui? Ó? É o 2,00000 e lá no infinito 1. Não dá nem para escrever esse número. E o último aqui, ó, é o 6. Mas antes do 6 tem o 5,9, o 5,99, o 5,999. Aqui não, porque eles são naturais. Pode ver que o 2 nem aparece aqui. Ó. Eu poderia botar o 2 aqui com uma bolinha aberta? Poderia. Mas a bolinha aberta é a mesma coisa que esse risco vazio aqui. Ó. Tá? Aqui a gente obriga ela para dizer que é daqui que ele começa. Então, o conjunto A só tem 4 elementos. E o conjunto B tem infinitos. Eles são muito diferentes. Onde que está a diferença? Só nessa letrinha. Por isso, pessoal, a linguagem é muito importante. Tá? A linguagem simbólica faz toda a diferença. O símbolo errado ela não faz sentido. Ok? Isso aqui a gente vai usar pouco, pessoal. Tá? Mas vejam bem, não tem números destacados nesse conjunto entre o 3 e o 4. Porque entre o 3 e o 4 tem número natural? Não tem. Depois do 3, o próximo natural é o 4. Depois do 2, o próximo real não é o 3, é o 2,000, ok? Fica atento para as notações de conjunto. Essas duas coisas aqui, pessoal, são muito diferentes. Isso aqui, ó, quando tem essa notaçãozinha de conjunto, a gente está usando a notação de conjunto desse tipo. Por que aqui a gente está usando uma simbologia, x pertence aos reais, maior ou menor? Porque são infinitos números e a gente não consegue escrever todos. Aqui, ó, não são infinitos números, é só o 3 e o 10. Esse conjunto aqui, ó, tem 2 elementos, o 3 e o 10. Lembra lá quando você resolvia a equação do segundo grau e a equação do segundo grau tinha 2 respostas? Tu escrevia o conjunto de solução. Tu escrevia assim, ó, chaves, o 3 e o 10 separa com vírgula. E normalmente tu coloca do menor para o maior por uma questão de organização. Porque aqui a gente está fazendo assim também. Isso aqui, ó, com colchete, é notação de colchete, serve para números reais. Aqui são todos os números entre 3 e 10, valendo também o 3, valendo também o 10, porque o colchete está fechado para dentro, tá vendo? Ó? Isso aqui possui infinitos elementos. Isso aqui possui só 2 elementos, o 3 e o 10. E a diferença, para nós, está só nisso aqui. Ó. Aqui é chave, aqui é colchete. Então a simbologia é importante. Ok? Pessoal, pega o material, revise a parte de intervalos. Essa anotação é muito importante, porque a gente vai usá-la bastante mais para frente. Tá? E vai ser muito ruim se você não conseguir fazer um exercício porque não conseguiu entender a anotação que estava lá. Faça os exercícios, procure tirar suas dúvidas, anotá-las se for preciso para no momento oportuno tirá-las. Bom estudo e até mais!